Com alegria que nós damos as boas-vindas a todos nesta tarde, nós iniciamos este culto de ação de graças pelos 75 anos de existência, de vida da Aliança para a Evangelização de Crianças, a APEC. Sejam todos bem-vindos. A primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo acolhe a todos vocês com alegria. A diretoria, que também está aqui à frente, nós damos as boas-vindas. Nós estamos na presença de Deus para render graças a Ele, porque sabemos que este ministério é um ministério que Deus tem realizado por meio da APEC, por meio da vida de cada um de vocês. Nesse momento, convido você para ficar em pé. Nós vamos orar a Deus pedindo a direção, a orientação e a presença dEle conosco neste culto de gratidão. Pai, damos-te graças por esta tarde. Agradecemos-te, ó Deus, porque nesta hora os teus filhos se reúnem para render-te graças, para tributar a ti a honra, a glória e o louvor. Queremos, ó Deus, nesta hora de gratidão, recordar, ó Deus, todas as pessoas que têm sido abençoadas por meio deste ministério. Queremos agradecer-te, ó Deus, por todas as crianças que ouviram a Tua palavra ao longo desses 75 anos, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, tornaram-se discípulos, discípulas de Jesus Cristo, foram salvas por aquilo que Cristo fez na cruz por elas. Pedimos-te, ó Deus, que Tu, nesta hora, renoves no nosso coração o desejo de transmitir a Tua palavra, que Tu renoves no nosso coração, em especial, o cuidado para com todos os pequeninos. Pedimos-te a Tua bênção sobre a direção deste ministério, que Tu estejas, ó Deus, à frente de cada um deles, dirigindo-os e orientando-os em cada uma das ações. Sê conosco, ó Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito, nos conduzam, ó Pai, nesta hora, neste culto de adoração e louvor ao Teu nome, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Louvemos ao Senhor. Nós vamos exaltar esse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, criou você e o quer bem pertinho dele. Quer todas as crianças também a sua presença. Exaltemos e exultemos esse Deus maravilhoso.
procederemos à leitura do Salmo número 148. Se quiser acompanhar na sua Bíblia aí, na sua frente, é a página 662, 662. Um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor dos todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Vamos falar todos juntos o versículo de número 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima de todo e do céu. Deus abençoe a sua palavra. Neste momento é um tempo tão precioso pensar que a PEC no Brasil teve o privilégio de, durante 75 anos, atravessar as montanhas, as ruas, os valados, em busca das crianças. Homens e mulheres marcaram essa história e nós acabamos de cantar a Deus, demos glória. E nós queremos dar graças ao Senhor pela vida, pelo ministério e pelo grande alcance das crianças no nosso país. Por isso, agora vamos viajar por alguns segundos ou minutos, pensando e ouvindo e vendo um pouquinho dessa história.
tão bom pensar que o mesmo Deus que começou a obra há muitos anos há de aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. E a oração da nossa família da PEC é que muitos outros obreiros venham tomar nossos lugares e continuar nesta grande tarefa de evangelizar, até que a cada hora, a cada lugar, a cada instante, meninos e meninas conheçam Jesus e o aceitem como Salvador e sejam integrados numa igreja onde possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, amados irmãos, a família da Aliança aqui reunida, todos vocês, todos os irmãos juntos, gostaríamos de contar com suas orações para que Deus continue operando maravilhas no meio da obra missionária das crianças no Brasil. As igrejas, os crentes, os irmãos, a todos eles a nossa profunda gratidão e ao Senhor toda a glória e toda a honra. Amém. E nessa trajetória foi muito e é muito gratificante levar as crianças a louvar o nosso Deus. Essa é uma das tarefas, assim, das atividades mais prazerosas que a gente tem. Nós queremos levar crianças a uma verdadeira adoração, a uma adoração genuína, levantando mãos santas a um Deus santo, reconhecendo que não existe outro o qual devam exaltar. Uma das canções, são 3 que nós vamos apresentar aqui, que você vai relembrar, diz que você deve abrir a porta para o Senhor e sempre fechar a porta do seu coração para o mal, para as sutilezas do inimigo. E a gente pensa, poxa vida, quantas vezes que a gente ouve o toque-toque do mal e abrimos às vezes, preferimos dar vazão ao nosso coração corrupto. Então cuidemos disso, para que quando o mal vier, você, olha, aqui não tem lugar para você não, mas para o Senhor Jesus tem a casa toda aberta para Ele. Isso que nós precisamos fazer. E outra coisa, uma vez que o Senhor Jesus, que você entende que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, então você precisa falar para o outro: ei, pare, eu preciso contar para você, só Jesus, né? Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua vida. Por isso eu convido você a ficar de pé e nós vamos fazer uma coisa que a gente faz com as crianças. Essa é a porta e nós vamos bater, mas a gente vai bater toque, 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 toque. Vamos lá? Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém me deixa entrar. Querido lugarzinho, não, você não pode entrar. Toque, 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 alguém me
agora? Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai falar, pare e contar na nossa mente 5 segundos. E nesses 5 segundos você vai pensar, o que é que Cristo fez por você? Ele te salvou, quando é que Ele fez isso? Que dia glorioso, que coisa maravilhosa! E você pode exaltar ao Senhor nesses 5 segundos. Obrigado, Senhor, obrigada, porque o Senhor me salvou. E agora eu preciso contar para todos que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Ele quer salvar todas as crianças. Então vamos novamente? Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. O que Ele fez? Me salvou. Pode assentar. Nós vamos fazer uma leitura alternada, responsiva. Aí está indicado o momento para que o dirigente leia, depois apenas os homens, depois as mulheres, aí uma outra frase, todos juntos, e nós vamos fazer então a sequência desta leitura responsiva. Um semeador saiu a semear, diz a palavra de Deus. As sementes caíram em diferentes lugares. Mas alegra-se muito com a que caiu em boa terra e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O semeador é você, que dia a dia não se cansa de levar a semente, que é a palavra de Deus às crianças, que são, a verdade, o terreno bom que frutifica. Crianças cujos corações precisam, mais do que tudo, da preciosa semente do amor de Deus. Nós admiramos você, semeador de esperança. Você sabe que o coração de criança é terreno promissor, onde a semente pode frutificar. Você coloca sementes no culto doméstico, na casa da escola dominical. Você que coloca sementes no clube bíblico para crianças de sua vizinhança, numa escola bíblica de férias. Você que semeia também nas creches, nas escolas, nas ruas, nas praças, nos acampamentos. Você que não perde a oportunidade para entregar um folheto ou contar a história do livro sem palavras. Louvado seja Deus pelos que semeiam no coração das crianças com dedicação e cuidado. Louvado seja Deus pelos que semeiam no coração das crianças com paciência, perseverança e amor. Neste dia da festa, 75 anos da PEC, louvado seja Deus por todos que semeiam a palavra no coração das crianças. Semeadores da PEC, cada um de vocês vai brilhar para sempre
para a glória de Deus. Pé e para entoarmos essa canção tão linda que fala exatamente dessa questão. Semeadores em terreno de esperança. A palavra do Senhor nos diz: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que neles tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Grande é o Senhor. Neste momento agora nós queremos ter o prazer, ou queremos dar o prazer e o privilégio aos irmãos, diante do Senhor, como prova da nossa gratidão pelas crianças do Brasil, pelas crianças que ouviram falar de Jesus. Levantaremos uma oferta de gratidão, especialmente que será usada para o ministério do alcance missionário das crianças. Convido o pastor Rivaldo, que vem à frente, e ele nos comandará neste momento. Boa tarde, irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E é isso que nós iremos fazer, cooperando não especificamente com a PEC, mas sim com a obra do Senhor, com aquele ao qual nos chamou. E para isso nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos primeiro agradecer a oferta que será levantada, que será usada nesse ministério tão maravilhoso que Deus tem abençoado por 75 anos aqui nesse Brasil. Então nós vamos levantar e vamos agradecer. Depois então a gente vai direcionar como você poderá ofertar e as pessoas que irão receber. Vamos nos levantar, vamos orar agradecendo. Graças a Deus, ó Pai, por nos reunir neste local. Agradecemos, Senhor, pelas tuas maravilhas, por esse tempo que tens abençoado esse ministério aqui no Brasil, pelas pessoas que estiveram envolvidas desde o início e até agora.
Graças te damos, Senhor, porque tu levantou homens e mulheres também, não somente para atuar diretamente no ministério, mas para apoiar esse ministério com as suas orações e com suas ofertas. Amém. Agradecemos, Senhor, por esses irmãos que têm contribuído até hoje com esta obra, com a tua obra, e te pedimos para que tu levante outros, aquelas crianças que foram ganhas para Cristo, hoje são homens e mulheres aqui no Brasil, Senhor, que eles possam continuar a cooperar com esta obra, para que outras crianças, nesse tempo atual, também possam ser ganhas para Cristo, para que elas também sejam bênçãos na igreja do Senhor aqui no Brasil. Amém. Agradecemos nesse momento por aquilo que estás colocando no coração de cada irmã, de cada irmão, para ofertar para esse ministério. Que tu possas abençoá-los nas suas famílias, naquilo que eles propõem, Senhor, a fazer, para que tudo e em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Agradecemos por essa oferta que será levantada agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por sentar, e os irmãos irão ofertar, e nós teremos alguns irmãos que irão receber. Eu vou pedir que eles venham aqui à frente. O irmão Renato vai ficar responsável por essa fileira aqui, embora que seja menor, mas é isso que temos. O irmão Golegan vai ficar nessa fileira aí, o irmão Antônio Júnior vai ficar junto com o irmão Golegan do outro lado aqui, para estar aí recebendo, né? Será só um saquinho mesmo, viu, Antônio Júnior? Pode vir para esse lado? Só um saquinho, aí vai passando de um lado para o outro para ter mais agilidade. E eu vou chamar o irmão Mateus, pastor Mateus, e deixa eu lembrar aqui, o irmão Carlos. Eles vão ficar nessas duas fileiras aí, certo? Muito bem. E lá no final, então, os irmãos podem entregar as sacolas para o senhor José Machado. Nós vamos dar início e nós podemos então ofertar com as nossas ofertas. Eu queria tomar um texto bem precioso do profeta Isaías, que é no capítulo 64. Perdão, 54. Capítulo 54.
Vamos ler os 3 primeiros versículos aqui, onde Isaías registra estas palavras aqui. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse é um texto que tem sido muito usado para falar até, de uma certa forma, da expansão missionária. O verso número 2 já tem sido usado como mote para mostrar este avanço da obra do Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. O profeta Zacarias também, que registra no seu livro uma frase muito interessante, que ninguém deve desprezar o dia dos humildes começos. Nós ouvimos um pouquinho da história. O pastor Jessé Overholtzer, que em 1937 fundou esta organização, já era um homem sexagenário. Ele jamais imaginou que formaria uma organização como hoje é conhecida a APEC. Um humilde começo. E ele foi desafiado por uma frase que ele leu daquele príncipe dos pregadores ingleses, chamado Charles Spurgeon, que chegou a afirmar que uma criança de 5 anos podia nascer de novo tanto quanto um adulto. E quando o Jessé Overholtzer, Mr. O, como ele era conhecido, leu aquilo, ele ficou até meio escandalizado. Onde já se viu uma criança de 5 anos? Isso não é possível. Mas aquilo o incomodou. E fazendo uma espécie assim de teste para ver se realmente a criança poderia conhecer a Cristo, ele conversou, apresentando o Evangelho de uma forma singela, e se usava na época aquelas cores, apenas a cor preta, a cor vermelha, a cor branca. Aliás, foi um sermão que o Spurgeon pregou, dizendo que um velho pregador trazia na sua Bíblia 3 fitinhas, uma preta, uma vermelha e branca, para lembrar que ele vivia na escuridão do pecado, mas que foi lavado pelo sangue de Jesus, e o seu coração tinha ficado mais limpo, mais alvo do que a neve. E o Overholtzer começou. E qual foi a surpresa? Vendo crianças recebendo a Cristo e tendo as suas vidas transformadas de uma forma tão fantástica. Isso lá na cidade de Chicago, e pessoas começaram a procurar o que está acontecendo, e talvez começou assim, sem ele saber, o primeiro curso da PEC, né? Ele dizendo para as pessoas, olha, eu estou fazendo assim, e as crianças estão aceitando esse convite, depois eu estou aconselhando as crianças. Bom, um humilde começo alarga o espaço. Ele era um homem de oração, orando, e tinha uma convicção de que antes da volta de Jesus, uma grande colheita seria feita de crianças que haveriam de receber a Cristo. E não demorou muito, como nós vimos aqui na história apresentada. Ele visitou aqui a América do Sul. Em 1941 passou pelo Brasil, inclusive, até estava dizendo o pastor Valdinei, quando ele passou em São Paulo, ele pregou nesta igreja. A gente tem um recorte do jornal, depois eu até vou mandar para o irmão aqui, tem um recorte do jornal da época que falava sobre o estandarte, né? Contando da passagem dele por aqui. O fato é o seguinte, o intérprete dele ficou tão impressionado que ele deixou uma igreja que pastoreava em Campina Grande, na Paraíba, com mais de 600 membros naquela época, e se tornou o primeiro obreiro além-mar, abrindo aqui no Brasil a APEC. E hoje, irmãos, a APEC está em 195 países. Pode imaginar o que é isso? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo. E a APEC mundial, no ano que vem, 2017, completará 80 anos. 80 anos. E o slogan da APEC mundial é baseado lembra daquele livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? E tem assim, no balão, né? Andando balão, e o logo é o seguinte, é um balão
tem o menino e a menina, a carinha da PEC, né, o logo da PEC no balãozinho, o mapa mundi, e o balãozinho está rodeando assim, e o lema é esse: a PEC em todo o mundo em 80 anos. Faltam 12 nações, de acordo com a ONU, 12 nações. E as nações onde ainda não temos trabalhos, eu mostrei uma ideia, países tipo assim, Coreia do Norte, o Iêmen, a Tunísia, as Ilhas Maldivas, desses 12, 7 estão no Oriente Médio, onde realmente nem se pode chegar oficialmente como missionário. É um grande desafio chegar em todo o mundo. Alarga o espaço, estenda-se o todo, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Mesmo no Brasil, o humilde começo, lá na Paraíba, depois vindo para São Paulo, e aos poucos, cada década o trabalho foi tendo um avanço, um pequeno avanço, paulatinamente, e depois explodindo. Hoje, nós estamos em todos os estados do Brasil, faltando apenas Alagoas, Tocantins, Amapá e Roraima. Em todos os outros estados estamos tendo obreiros, em alguns estados mais de uma cidade. E um culto como esse está sendo feito em várias outras campos da PEC, mesmo hoje está tendo esse mesmo culto em Rio Branco, em Manaus, em Recife, em Belém, em Bauru, em várias outras cidades, e nós só temos motivos para realmente louvar a Deus que isso tenha acontecido. O espaço tem se alargado, o todo tem se estendido, realmente as cordas estão sendo alongadas, mas também é preciso firmar bem as estacas. Os irmãos receberam, por exemplo, a declaração de fé da PEC, para os irmãos perceberem, e dentro dessa declaração de fé, tem os princípios da PEC. Nós não abrimos mão destes princípios, que é a importância de uma liderança temente a Deus em todos os níveis da PEC. Essas são as estacas que são firmadas, a importância do bem-estar espiritual dos nossos obreiros, a importância da oração como nosso fundamento. Primeira semana de maio agora, todo ano é uma semana dedicada à intercessão em favor das crianças. Primeira semana de outubro, temos reuniões de oração semanais, formamos núcleos de oração. A importância de evangelizar as crianças, nós não abrimos mão. Esse é um ponto que a gente não pode deixar jamais. A PEC não é curso, a PEC não é literatura, a PEC é ministério de evangelização de crianças. A importância de uma apresentação bíblica e clara do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é simples, que uma criança pode entender. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Apresentar claramente o Evangelho e a importância de um compromisso com a excelência para a glória de Deus. Firma bem as tuas estacas. Se a PEC mundial tem como alvo alcançar todas as nações, você sabia que só aqui no Brasil existem mais de 300 etnias? Para ser mais exato, se computou 319. E um dos grandes projetos que a PEC do Brasil tem nesta década é de ter, até o final da década, pelo menos 7 missionários indígenas que falam a sua língua e possam trabalhar com o seu próprio povo. Uma das metas da PEC é sempre ter obreiros na sua própria região. A PEC do Brasil tem sido usada para abrir o trabalho, por exemplo, na África, e hoje nós temos trabalho na África e Guiné Equatorial, que fala espanhol, em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e também Guiné-Bissau, países que falam a língua portuguesa, com obreiros nacionais. Nunca tivemos a pretensão de mandar gente do Brasil para ser missionários lá, mas de treinar pessoas lá mesmo. E eles estão fazendo um trabalho que é um trabalho de tirar o chapéu extraordinário. E a mesma coisa deve ocorrer aqui no Brasil. Nós já temos tido alguns líderes indígenas que estão sendo treinados. A PEC tem feito uma parceria com o COMPLE, que é o Conselho de Pastores e Líderes Indígenas, e o nosso alvo no ano que vem, 2017, é realizar um instituto de líderes dentro do contexto indígena, lá na África, lá na Amazonas, naquela região de São Gabriel da Cachoeira, alcançando e treinando e capacitando líderes, pastores indígenas,
E destes, Deus levantaram alguns para serem missionários nas suas etnias entre as crianças. Porque o texto diz assim: alarga o espaço, estenda o todo, não impeças, alonga as cordas, firma as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Temos que transbordar. Os irmãos receberam também um grande desafio que nós temos neste ano nas Olimpíadas. Este é o mega projeto, talvez o maior projeto que já foi realizado na história da PEC, é de alcançarmos durante o mês de julho, antecedendo a Olimpíada, que começa no dia 5 de agosto, estamos com equipes em todos os municípios do Rio de Janeiro, alcançando as crianças nas escolas, fazendo programas sobre o time de Deus, fazendo trabalhos nas ruas, nas creches, com as igrejas, treinando professores. Estamos orando para ter 100 equipes. O Rio de Janeiro tem 92 municípios. E depois do treinamento das equipes, e virão pessoas de vários países do mundo, já temos vários inscritos de países da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, até de Israel, tem alguém que está vindo para estar conosco. O objetivo é formar equipes para, durante a primeira semana, alcançar os 71 cidades do interior. E na segunda semana, os 21 municípios da Grande Rio, da região metropolitana. E na abertura dos Jogos Olímpicos, vamos fazer um verdadeiro arrastão de evangelização, distribuindo literatura, distribuindo DVD Jesus para as crianças, que vai com áudio de 32 idiomas. Estamos buscando a permissão para entrar no próprio Centro Olímpico. São mais de 12 mil atletas que virão do mundo inteiro para estarem ali, no lema da Olimpíada, que é Viva a sua paixão. Mas para nós na PEC, o lema é Paixão pelas crianças. Ore, porque transbordarás. E a grande comemoração este ano será também no 22º Congresso. Os irmãos também receberam este informativo. Tem aqui os preletores, os temas que serão tratados ali, com essa divisa de Daniel 12:3. Os mestres sábios, aqueles que ensinarem muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com o brilho que nunca se apagará. Daniel 12:3. 75 anos, bodas de brilhantes. Brilhante porque aqueles que ensinam às crianças quem é Deus, o que Ele fez, que conduzem realmente a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu. E eu quero terminar com uma história que já tenho contado em alguns lugares. Numa favela, no Rio de Janeiro, no alto do morro, quando um grupo de obreiros chegava para uma vez por semana ter um clube bíblico, era um programa, era uma missão ali no alto daquela montanha. Algumas vezes este grupo não podia nem chegar, porque havia tiroteio entre os bandidos, gangues rivais ali, disputa pelo tráfico de droga. Muitas daquelas crianças eram usadas inclusive como aviãozinhos para levar a droga. E quando os missionários chegavam para um momento de uma história bíblica, o cântico de um corinho, ensinar um versículo para ser memorizado pelas crianças, depois o lanchezinho ali, um suco e um reforço escolar em seguida. Quando os missionários, os obreiros daquele grupo chegavam para aquela classe, as crianças saíam correndo. Os missionários chegaram, e juntavam aquela criançada toda para ouvir a palavra de Deus, tomar o seu lanche e depois ter o reforço escolar. E numa ocasião, um pastor que tinha chegado de fora para visitar e conhecer aquele trabalho, na hora que as crianças tomavam o seu lanchezinho, ele chamou um menino e perguntou: menino, o que você vai ser quando crescer? E aquele menino de 6 anos, ele disse o seguinte: eu vou ser bandido ou missionário. E quando se arregalou o olho diante daquela palavra, o menino acrescentou: depende de quem me ganhar primeiro. Quem é que vai ganhar primeiro? O seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Quem que vai ganhar primeiro? As crianças da sua família, as crianças da sua igreja, as crianças do seu prédio, da sua vizinhança. Eu vou ser bandido ou missionário, depende de quem me ganhar primeiro. Irmãos, nós temos que chegar primeiro
as crianças. O ano passado, o trabalho da PEC no Brasil alcançou cerca de 1.700.000 crianças em todo o país. A gente, por um lado, pode achar que foi um número grande, 1.700.000, mas no Brasil nós somos mais de 55 milhões de crianças, quase 60 milhões. É tão pouco diante do grande desafio, e mais do que nunca nós temos que alcançar as crianças para Jesus. E a nossa promessa está aqui, alargando o espaço, estendendo o todo, alongando as cordas, firmando as estacas, e que nenhum de nós seja um empecilho para que isso aconteça, haverá de transbordar. Louvamos a Deus pelos 75 anos, nós olhamos para frente, para que Deus nos faça transbordar, para que muito mais crianças e mais obreiros, e tribos indígenas, e cidades onde nós não temos obreiros, o trabalho possa avançar, e nós contamos muito com o apoio dos queridos irmãos, as suas igrejas, as suas orações, que a gente possa chegar primeiro às crianças. Amém? Deus assim nos abençoe. E que Deus possa nos dar paixão, uma paixão muito grande por esta obra, mas a visão, para que possamos levantar as mancas e ir em busca das nossas crianças. Fiquemos de pé, vamos louvar o nosso Deus. É uma canção que você já conhece, a melodia, não é fácil. Senhor meu Deus, salve as crianças que nunca ouviram do Senhor Jesus, também lançaram
Boa tarde a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Celebramos com alegria 75 anos da Aliança Pró-Evangelização de Crianças no Brasil. Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus antes dos 14 anos? Levantem a mão. Fique em pé, deixa eu só ter uma ideia. Mais da metade. Graças a Deus, um bom grupo teve esse encontro, foi alcançado para Jesus, por Jesus, é claro, antes. Nada contra quem foi depois. O importante é que foram, se deixaram alcançar. E ele também, e os irmãos com ele, irmãs firmes estão, creio que a maioria são aqui, talvez a totalidade realmente já tenham tido a experiência com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jubileu, a palavra já lembra júbilo, alegria, mas esta, na verdade, é a palavra hoje aplicada para aniversário normalmente de uma instituição ou pessoa ligada a uma instituição, em geral líder da instituição. Fala-se do jubileu de algum ministro, de um pastor. O jubileu, tivemos, o jubileu de ouro do pastor, do reverendo Vacílios, como obreiro da PEC, celebramos também o seu jubileu. Bodas, normalmente usada para casamento, acertamos isso, pastor Gilberto? Concordamos com isso, as bodas do casamento, o jubileu nos aniversários normais, normalmente falamos de bodas de ouro para casamento, de bodas de brilhante, bodas de diamante. Aliás, essa expressão bodas de brilhante ou jubileu de brilhante, antigamente era chamado de bodas de diamante ou jubileu de diamante. Em alguns lugares há pessoas que ainda fazem isso. E falava-se no diamante, por ser a pedra aí que tem grande dureza e durabilidade, além da beleza toda. Dizem que a questão foi que descobriram que pouquíssimos casais, não conheci ninguém que alcançou 75 anos de vida conjugal. Não conheci. Parece que já houve, já soube que houve, mas não conheci. É mais fácil chegar aos 60, não tão fácil, mas é. E por isso mudaram, pelo menos nas bodas. Aquilo que era bodas de diamante tornou-se 60 anos, e a bodas de brilhante, que depois, porque recebe um nome semelhante, o jubileu passou então para os 75. A origem das celebrações do jubileu é uma origem bíblica. Começam com jubileus. A palavra nossa vem do latim, mas em hebraico esta expressão ela apontava para a trombeta. O shofar, que é a trombeta feita do chifre do carneiro, algumas vezes ela era feita de prata também, mas a trombeta usada para a celebração, que a cada 50 anos ocorria, e se você abrir em Levítico, nós não vamos fazer essa leitura aqui, se você tiver a curiosidade pode ler depois, 25, de 8 a 55, é estabelecida a celebração dos jubileus, que eles vêm nos primeiros 7 versículos, é a orientação quanto aos anos sabáticos. A cada 7 anos, a terra teria que descansar, assim Deus estabeleceu, quando o povo entrasse lá na terra prometida, e a cada 7 anos também, dívidas deveriam ser perdoadas, e os escravos hebreus tinham que ser libertos, não importa quanto tempo fazia, porque era muito comum tornar-se escravo para pagamento de dívida. Então, por isso, escravos hebreus tinham que ser libertos quando chegava no 7º ano, no ano sabático, a não ser que o escravo gostasse tanto, e às vezes a situação na casa do patrão, do seu senhor, era muito melhor do que a situação fora, então ele furaria a orelha, é conhecida a história,
na porta, ele teria que furar, fazer quase um brinquinho aqui, para se tornar escravo perpétuo, pertencente àquela família, usufruindo também das benesses daquela família, em geral famílias ricas. Agora o jubileu, a cada 50 anos, portanto, cada 7 anos sabáticos, o primeiro ano após o 7º ano sabático, o jubileu seria a celebração não apenas do perdão das dívidas, mas inclusive da devolução das terras. Qualquer pessoa que tivesse vendido uma terra ou perdido a terra no pagamento de uma dívida, as terras voltariam no ano do jubileu. Isso era motivo de muita alegria, porque muitas famílias voltavam a ter posse em Israel. Era a ideia de Deus, porque foi Ele quem fez a primeira reforma agrária, porque Ele disse que a terra é dele. Então Ele fez, muito antes daquilo que se fala de reforma agrária, os hebreus tinham isto. E todos deveriam, e a ideia original é que todas as famílias tivessem quantias mais ou menos exatas, que não houvesse ali ninguém que acumulasse bens assim, latifúndios não eram para ter, e deveriam todos dividir igualmente. E no ano do jubileu era este ano, por isso que era um ano de muita alegria, um ano de celebração. E quando se tocava a trombeta chamada jubileu, aquele chofar especial, o povo começava a festa. E agora pessoas reaveriam seus bens, libertações aconteceriam, voltariam para suas terras, era motivo de muita alegria. Essa palavra também, a origem dela no hebraico, que nós é traduzida como jubileu, ela fala justamente sobre esse voltar, porque isso era para lembrar que o povo que tinha sido escravo voltava para a terra, retornava à sua terra de origem, que era a terra dos seus antepassados, a terra prometida. Então a palavra também era aplicada nesse sentido e deveria ser lembrada nesse sentido. No ano do jubileu, lembrava-se de uma maneira especial do fato de que Deus fora fiel e trazia o seu povo de volta. Nesse sentido, o jubileu tem esse aspecto memorial, trazer a memória, recordar. Vimos aqui um pouco da história, e toda celebração deve nos fazer isto, relembrar. Celebração de aniversário sempre deve ser momento para relembrar, para recordar e trazer a memória. Sempre tenho que pensar em Lamentações, lá no capítulo 3, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então nós sempre trazemos, é claro que toda a esperança é baseada na misericórdia, mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nesse período tão difícil que vivemos aqui como povo brasileiro, é bom trazer à memória coisas boas e esperança, né? O fato de que Deus cuida do seu povo, de que Deus tem cuidado de nós em tanto tempo de crise, em tantas dificuldades e lutas, cuidou da PEC, que atravessou por tantos planos financeiros, foi ou não foi, pastor Gilberto? Pegou todos os planos, a PEC pegou aí os anos de chumbo, pegou o milagre brasileiro, o fim do milagre que foi pesadelo, pegou também os planos verão, inverno, outono, plano Collor, o surrupiar, não era essa a expressão, mas a expressão era outra, né? Que quando se segurou as poupanças e tantas pessoas sofreram, alguns chegaram ao ponto até de se matar, infelizmente, né? Pessoas sem fé no Senhor, mas muitas igrejas e instituições evangélicas sofreram, e creio que a PEC passou por sofrimentos iguais também, por dificuldades, mas aqui está a PEC, celebrando 75 anos. A minha alegria na presidência da PEC e participando principalmente, mais do que na presidência, participar da comissão que cuida da nomeação de novos obreiros. Normalmente temos nas reuniões que antecedem a reunião da diretoria nacional, normalmente ali temos obreiros, quase sempre pelo menos 3, mas com alegria às vezes 5, 6, 8 obreiros. A gente investe um tempo, não gasta, a gente investe um tempo ouvindo vidas, pessoas que são encaminhadas para os seus estágios e que vão, olha só, num período assim, que poderíamos dizer de crise, pessoas se apresentaram, quantos da última vez, pastor Gilberto? 6, e professor Eni, que coordena esse departamento, 6 novos, né, candidatos, que já começam o seu estágio, que tem que levantar o seu sustento,
que tem que contar com apoio e realmente fé, acreditando que o Senhor vai suprir. Que bênção, aleluia! É motivo de darmos glória a Deus. Crente presbiteriano, batista, congregacional, cristã evangélica, gosta de dar aleluia, não é verdade? Os outros não, mas nós gostamos. Vamos dizer aleluia! Podemos falar isso? Aleluia! Pelos 75 anos da Aliança Pró-Evangelização de Crianças no Brasil. E recordando também o primeiro campo, e quando estamos vendo que faltam apenas 13, né? 13, só 4 para entrar? Não, as nações, 12, faltam 12 países ainda, dentro da divisão geográfica da ONU, para ter a presença de missionários da PEC, uma obra que tem 80 anos no mundo todo. Mas saber que o Brasil tem cooperado com isto, sabiam? O Brasil, porque através daquele que foi diretor nacional e com o apoio do atual superintendente nosso, que deu todo o suporte, porque a PEC do Brasil deu todo o suporte para que fosse reerguida a PEC da América Latina. E nesse período começasse, porque foi no período, né, do soerguimento da América Latina que entrou em Cuba, não foi? Entrou em Cuba, no período ali. Hoje Cuba já está até recebendo lá o Barack Obama, né? Mas na época não recebia. Brasileiro lá, se você fosse pelos Estados Unidos, não entrava. Teve gente que foi fazer uma viagem para a PEC, um grupo de pastores foram para Miami e não deixaram entrar, tinha que ir pelo Panamá, tinha que ir por uma outra rota. E naquele período difícil, a PEC estava ali estabelecendo, e tem muitos obreiros, e o Brasil participando disto. O Brasil participou depois do soerguimento da PEC no Oriente Médio. E quantos países foram alcançados? O Brasil participando disso, nós, a PEC do Brasil participando disso. Aleluia! Podemos dizer de novo? Pastor, posso falar, né? À vontade. Vamos dizer então, por isso, aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Minha esposa já está me estranhando, né? É que aqui eu estou sentindo fogo, estou gostando. Esse púlpito aqui é a igreja secular, né? Eu estou aqui me sentindo muito bem. Mas nesse aspecto é jubileu, porque celebrava-se isso, os judeus tinham que se lembrar de que até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui o Senhor nos ajudará. Eu peço que não sei, vai apresentar os obreiros depois, pastor? Vai apresentar? Posso apresentar agora? Então, Eni, estou furando a sua parte? Posso fazer? Perdão, Eni, não combinamos isso antes. Mas eu vou pedir que todos os obreiros da APEC, os missionários da APEC, estagiários também, fiquem em pé agora, os que estão presentes aqui. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Então você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Diga aí: até aqui me ajudou. Amém? O ensaio foi muito ruim. Vamos falar agora. Sim, vamos encher esse lugar aqui. Vamos dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Então, o Senhor continuará me ajudando. Vamos dizer? O Senhor continuará me ajudando, sempre. Sempre? Amém. Glória a Deus por isso, podem assentar-se. O Senhor tem feito isto, até aqui o Senhor tem ajudado e continuará ajudando. A Oralice já falou muito isso, agora continua falando, né, Oralice? Continua aí sendo ajudada, sustentada pelo Senhor. Nossa missionária que foi lá no ABC, né, no campo do ABC também, um bom período em outros lugares também. Hoje está lá pastor Rivaldo, cuidando e ajudando, abençoando aquele campo. Mas essa ideia, né, de trazer a memória, de relembrar. Jubileu, falamos aí do brilhante. Agora, quando falamos de brilhante, brilham os olhos femininos, não brilha? E quando fala em brilhante, o reverendo pensou logo no brilhante e no brilhar. Mas quando se fala em brilhante para a mulher, ela pensa no anelzinho, né, que a esposa quer receber depois. Pastor Gilberto já ganhou? Ainda não? Vai dar depois, né? Celebrando, olha a promessa dele aqui, se ainda não deu.
com o apoio dos filhos, é claro, a ajuda de todos, né? O anel, pensa-se no brilhante. Na verdade, o brilhante, não existe a pedra brilhante. A maioria dos brilhantes são feitos de diamantes. Aí está essa questão com o diamante. Muito mais se refere ao brilhante o tipo de lapidação. A parte superior da pedra fica retinha, depois ela é toda facetada do lado e nos fundos, mas ela é feita de tal forma que ela fique como um prisma, e tem que ser, não precisa ser exatamente diamante, mas tem que ser uma gema que possa realmente captar a luz, e ao refletir a luz, ela adquire como se fosse um brilho próprio, por causa do formato dela. Por isso que brilha, né? Quando você usa o anel de brilhante, qualquer coisa de brilhante, ele vai brilhar, vai refletir, porque na verdade ele não tem luz própria, mas ele reflete a luz. O texto, que é o texto que está sendo base de toda a celebração, na nova tradução na linguagem de hoje, ele foi colocado em Daniel 12:3, mas eu vou ler aqui na NTLH. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. O versículo 2, ele faz menção à ressurreição, e pela primeira vez no Velho Testamento, Isaías 12:2, é feito referência à vida eterna. É a primeira vez no Velho Testamento que referência à vida eterna é feita, Isaías 12:2. O versículo 3, portanto, já fala sobre a ressurreição, e está se falando de alguma forma de galardão para alguns que se destacaram, mestres sábios, que brilharão como as estrelas do céu. Podemos pensar num galardão, e aí a doutrina do galardão, cada um, não há muita clareza, mas sabemos que com certeza há, mas é um galardão que já começa aqui, porque aqueles que viverão para sempre já começam a viver aqui para sempre. O Novo Testamento depois esclarece bem a doutrina da vida eterna e da salvação, que sabemos que começa no momento do encontro com Jesus, do recebimento dele como Salvador e Senhor, e aqui já começa esse galardão para aqueles que são mestres sábios. Os que são do povo de Deus ressuscitarão para a vida eterna, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Nós temos que fazer esta proclamação da justificação como mestres sábios. Os mestres sábios, mestre sábio, que na verdade o verdadeiro mestre, ele não tem que ensinar, ele aponta caminhos. Ele não vai fazer o caminho, ele vai apontar caminhos. Esse é o papel do mestre. E os mestres sábios apontam o caminho. Nós, como mestres sábios que já temos e atingidos pela graça do Senhor, temos que apontar o caminho. Mas o Senhor sabe aqueles que dele serão, é verdade, ele sabe, mas nós não sabemos. E dele recebemos a ordem, e quando, um pouco antes da sua ascensão, ele diz o famoso texto, a comissão que todos nós sabemos de cor. Mateus 28, a partir do 19, vamos dizer o que é dito ali. Portanto, ide, vamos dizer, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pregação do Evangelho. Essas palavras de Jesus têm a ver também com o ensino e com o mestre, porque a pregação é mais do que tão somente anunciar, mas é ensinar, e discipular envolve este ensino como mestre. Agora, mestres sábios, na verdade, são aqueles que estão perto do mestre dos mestres e que sabem que não tem luz própria, mas se aproximam da luz verdadeira, que é Jesus, e se posicionam bem para refletir bem esta luz, para iluminar os que quer que se tornem também. E é claro que luz atrai os que são da luz. E é quando estamos perto, mestres sábios, aqueles que estão bem perto do mestre dos mestres, para atrair. Agora, neste ir, o mestre sábio, ele sabe que tem que ir principalmente aqueles que também atingidos pela graça, muito mais poderão estar aqui
e o mestre sábio vai investir em quem poderá mais tempo também ajudar outros. Por isso a importância de investirmos nos que têm mais tempo de vida. E normalmente os que têm mais tempo de vida são crianças. Eu acho que o pastor Gilberto me chamou por isso, eu tenho contado e já não me canso, mas no início eu ficava até preocupado, pastor Gilberto, contar meu testemunho de conversão. Eu ficava preocupado, porque eu falava, vou repetir, mas eu lembro que eu andei com um missionário que toda vez ele contava o testemunho dele. Eu nunca me cansava de ouvir, porque é algo que marca, né? Eu fui salvo das drogas, eu fui salvo da prostituição, eu fui salvo e fui liberto de uma vida bem enrolada em todos os sentidos. Nunca usei nem cigarro, nenhum tipo. E graças a Deus nunca frequentei nenhum prostíbulo. E também, graças a Deus, não me envolvi muito com a pornografia que aí existe. Mas eu fui liberto. Porque antes de eu ser levado para isso, eu fui alcançado por mestres sábios. Eu fui alcançado por mestres sábios que me libertaram. Quando eu era adolescente, na igreja de vez em quando chegava aquele ex-bandido, ex-isso, ex-aquilo, e dava o testemunho, impactava. E uma vez eu pensei comigo, puxa, eu acho que eu tenho que sair da igreja e ter umas experiências dessa para depois chegar aqui, falar e o povo ficar chorando. E eu conheci um amigo que tentou fazer isso, só que esse amigo não teve tempo de voltar. Eu creio que Jesus estava com ele um pouco antes, ele teve consciência e se arrependeu, e é claro, o Senhor sabe quem dele é. Mas, graças a Deus que eu fui liberto, porque nunca me envolvi. Fui liberto porque me alcançaram antes, como aquele menininho lá do morro, né? Fui alcançado antes. Com minha família, lembro que com 5 anos passo a frequentar regularmente uma igreja evangélica onde tinham mestres sábios que desenvolviam um trabalho excelente com crianças. Tão excelente que as crianças eram maioria nos cultos da manhã naquela igreja. Maioria tal que ficavam embaixo e os adultos iam para uma salinha em cima, tinha um culto, depois tinha escola dominical e as crianças ficavam direto ali 2 horas e como era gostoso. Como o domingo de manhã era bom, porque tinham mestres sábios. E ali nós cantávamos os pares da vida, os toque-toques e tantas outras coisas gostosas e agradáveis. Um mestre sábio que abraçava, outros mestres que com ele estavam também, e sabia conversar e brincar e chegar no universo das crianças. E aos 8 anos, não mais frequentando aquela igreja, mas voltava nas férias, porque eu queria participar da escola bíblica de férias da IBF ali era bom, os mestres sábios estavam ali, e quando eu voltei aos 8 anos, eu me apaixonei pelo meu herói mexicano. Não era o Chapolin colorado, nem colorido, porque na minha época seria o Chapolin preto e branco, não tinha TV colorida ainda, nem o Chaves. O meu herói mexicano foi Samuelito. Esse foi meu herói mexicano. E como eu me identifiquei com aquele menino. Eu nunca tinha vendido lagarto e nem comido lagarto. Ele vendia lagarto, né? Para o pai, para ajudá-lo. Mas eu enfrentei problemas e dificuldades e eu me identificava com aquela criança, porque um pouco antes disto, mesmo frequentando a igreja, eu tive o grande choque da minha vida, 1 ano antes, aos 7 anos, na perda do meu pai, que foi a minha triste experiência, marcante experiência. E cada vez, quanto mais eu vivo, mais essa experiência é marcante para mim, porque mais eu me relembro, eu vejo que se algo foi muito dolorido, foi essa perda, que durante muito tempo eu neguei a dor dela. E agora eu acho que eu vou admitindo cada vez mais. Não dói porque eu sei que ele está onde ele está. Mas doía algum tempo e doeu muito, mesmo sem o admitir, naquela época. Eu já naquela época sabia que era pecador. Com 6 anos eu lembro que fiquei muito mal, depois de ter participado de umas brincadeiras com os amigos. Eu cheguei em casa e pedi para minha mãe orar por mim, porque eu sabia que as brincadeiras não eram boas, eu sabia que eram coisas feias.
E eu me senti muito pecador com 6 anos. Eu me lembro bem disso. Com 7 anos, e antes dos 6 anos ainda, eu lembro de fazer outras brincadeiras, inclusive dar pimenta para o vizinho, para ver ele gritando de dor. Maldadezinha de nada, né? Só para mexer. E eu fazia essas coisas que alguém chama de traquinagem, mas hoje eu reconheço que era pecado, porque eu queria ver o mal dele e queria me sentir superior a eles e amedrontá-los mesmo, me impor pelo medo. Mas quando eu perdi meu pai, aí eu passei a sentir como eu era pecador. Mais tarde fui ter consciência disto, porque eu me senti muito mal. Na verdade, já falei isso algumas vezes, chorei sozinho, escondido, o velório na casa, como era comum na época, e no canto sozinho eu chorei de raiva de Deus e do meu pai, porque aí realmente entrou a questão do choque de fé. Falavam tanto em ressurreição de Jesus, mas eu nem queria comparar com a ressurreição de Jesus, mas eu pensava na ressurreição de Lázaro, e tinha ouvido de outras histórias de ressurreição, e meu pai não ressuscitou, e eu fiquei o dia todo saindo, entrando da sala para ver meu pai ressuscitar, e ele não ressuscitou. Eu me frustrei muito e chorei de raiva dele e de Deus. E depois eu fiquei, e eu me lembro com tristeza hoje, que eu fiquei muito alegre quando eu soube que um amigo perdeu o pai, e eu torcia para os meus amigos perderem o pai. Criança é má, criança é pecadora, criança é mentirosa. Por isso, criança precisa de Jesus. E cedo, antes que as mentiras aumentem, antes que os desejos de vingança se concretizem, antes que a sede de experiências maiores também cheguem, a criança tem que ser atingida cedo. Graças a Deus que eu tive mestres sábios e que estavam bem próximos da luz, e eu vi a luz deles brilhando, e brilhava muito o reflexo da luz de Jesus na vida deles. E desses mestres sábios, né? Um que ele até hoje é o nosso chanceler, pastor Vassílios Constantinides, e outras pessoas daquela equipe. E conversando com Vassílios esses dias, estávamos contando daquele grupo de crianças. Eu acho que saíram ali mais de uma dúzia de pastores, missionários, esposas de pastores. Mestres sábios fazem mestres sábios. Eu não sei se sou um mestre sábio, mas estou aí refletindo a luz também, buscando ensinar a verdade e apontar o caminho. Então, nesse sentido, nós temos que ser assim, mestres sábios que já brilham como estrelas. As estrelas brilham à noite. Tem estrela agora no céu? Tem? Tem? Tem. Ninguém tira a estrela do céu. Mas a gente vê o brilho delas? Não, porque tem uma estrela maior que a empana. Agora à noite, e quanto mais escura a noite, mais a estrela brilha. Eu lembro das estrelas brilhando lá na cidade onde eu nasci, Três Lagoas. Fui criado aqui, mas voltava lá de vez em quando. Ainda havia pouca energia elétrica, e aí a gente viu o céu estrelado. Porque aqui em São Paulo não se vê direito o céu estrelado, a não ser que você vá no planetário e veja ali a imagem de como seria sem as luzes todas da cidade. Mas quanto mais escura a noite, mais brilha a estrela. Por isso, a palavra de Deus declara também em Filipenses 2, 15 e 16, que nós temos que ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Geração corrompida e depravada da época de Paulo, e hoje não é mais? Diríamos pior até, não sei, mas continuamos com uma geração corrompida e depravada, e não precisamos citar os exemplos dessa geração corrompida e depravada, na qual vocês, que devem ser mestres sábios, brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E o brilho tem que atingir outros, que tem que ser atraídos também outros. Mestre sábio
que está cada vez mais próximo do mestre dos mestres. Mestre sábio que, mais do que ensinar, aponta o caminho daquele que é o mestre dos mestres. Mestre sábio que reflete a luz do mestre nos outros e atrai outros para que outros se tornem também mestres sábios. E quanto mais cedo nós alcançarmos os mestrezinhos, mais tempo eles terão para ser mestres sábios e alcançar muito mais outros. Que Deus continue a abençoar a obra da APEC no Brasil. Que ela continue até a volta do Senhor, trabalhando na evangelização direta das crianças, na produção de literatura. E numa coisa importante, no treinamento de mestres sábios. Porque para mim um dos trabalhos mais relevantes da APEC é o treinamento. É claro que é a evangelização de crianças, como diz o pastor Gilberto sempre. Mas treinar, né? É importante você evangelizar, mas quando você ensina, treina outros para se tornarem evangelistas, você está multiplicando. Isso é sabedoria também. Esse trabalho de treinamento da APEC no Brasil inteiro. Mas a APEC precisa de ser sustentada com ofertas, é verdade, mas acima de tudo com as orações das igrejas, de cada irmão e irmã. Os obreiros da APEC precisam. Nós precisamos, eu tenho falado com o superintendente, precisamos revitalizar os grupos de oração da APEC. Você que já foi treinado pela... Quantos aqui não são obreiros da APEC, mas já tiveram treinamento da APEC? Algum treinamento, pode ser o treinamento de um dia, CEDIC ou outro, levante a mão, deixe-me ver. Aleluia, fique em pé, fique em pé. Glória a Deus, aleluia, olha só. Grande parte já teve o treinamento da APEC, né? Glória a Deus por isso. Então, você espero que esteja aplicando, evangelizando crianças. Isso podemos fazer particularmente todos os dias, começando em nossos lares, em nossas casas. Mas seria importante, eu creio, voltar, pastor Gilberto, professor Eni, voltarmos aí a revitalizar os grupos de oração. Como precisamos de sustentadores em oração desta obra. O Senhor quer que nós estejamos batendo as portas, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, pedi e vos será dado. Nós devemos estar realmente procurando, insistindo, para que os mestres sábios continuem brilhando e principalmente nós todos, como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual devemos brilhar como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos, servos do Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos para Jesus. O Evangelho anunciemos sem demora. Brilhe nesta escuridão.
Enquanto você está de pé mesmo, só uma palavra de gratidão. Muito obrigado pela sua presença conosco. Nós estamos realmente louvando a Deus por esses 75 anos da PEC. Louvamos a Deus por esta igreja, a primeira igreja presbiteriana independente, a Catedral Evangélica de São Paulo. Obrigado, reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, por nos acolher de uma forma tão preciosa. Toda a equipe de som, de música, a irmã Auxileia Cavalcante no órgão. Obrigado, pastor Fernando Moraes no piano, Gislene Borges nos conduziu no louvor. Obrigado, pastor Sebastião Custódio Neto, que é presidente da nossa diretoria nacional da PEC. Obrigado a Deus também pelo Alan e sua esposa Irene e o Paulo, que nos ajudaram no PowerPoint, contando a história da PEC. Na verdade, acima de tudo, nós louvamos muito a Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Esta obra está sendo sustentada até hoje, porque não é da vontade do Pai que nenhum só pequenino se perca. E vamos, servos do Senhor, dizendo que na última estrofe, os meninos e as meninas alcançados ficarão alicerçados na verdade, serão os mestres sábios, né, que vão resplandecer. Alguém já disse que as crianças são as mensagens vivas que mandaremos para o futuro, numa época que nós não mais estaremos. Que os meninos alcançados sejam homens de Deus amanhã para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Valdinei, por favor, nos conduza nessa palavra final de oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta celebração. Agradecemos-te, ó Deus, pelos louvores entoados, pelas recordações. Agradecemos-te pela tua palavra proclamada. Agradecemos-te pela vida de cada um dos teus filhos e filhas reunidos neste lugar para dar-te glória, ó Deus. Obrigado pela obra que tu tens feito através da PEC. E nós olhamos, ó Deus, para o futuro com esperança. Crendo, a Deus, que tu continuarás a alcançar crianças por meio deste ministério. Que tu possas, ó Deus, sensibilizar cada vez mais a igreja, a tua igreja, ó Deus, para que invista no ministério de crianças, ó Deus, e busque resgatá-las para Cristo Jesus. Agradecemos-te, ó Deus, pelas pessoas que têm ocupado os diferentes postos ao longo da história da PEC. Damos-te graças pelo sacrifício, desprendimento, pela sensibilidade, ó Deus, por responderem ao teu chamado e por terem dedicado e por estarem dedicando as suas vidas a este trabalho. Que tu protejas, guardes e dês sempre a alegria, ó Deus, que os teus servos têm no coração por glorificarem o teu nome. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebei a bênção, que o Senhor Deus esteja diante de ti para mostrar-te o caminho, que o Senhor Deus esteja ao teu lado para amparar-te quando tropeçares, que o Senhor Deus esteja atrás de ti para impedir-te de recuar diante dos desafios, que o Senhor Deus esteja acima de ti para proteger-te e guardar-te, e que o Senhor Deus esteja dentro de ti, no teu coração, para iluminar-te e inspirar-te, que a graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a PEC, estejam sobre todos os missionários, sobre todos os seus funcionários e sobre todos os seus colaboradores, desde agora e por todos sempre. Amém.